Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo Monteiro e esse é o programa Amplie Sua Consciência. O tema desta noite é sobre os indígenas e os alienígenas. E uma pessoa muito especial está aqui com a gente hoje, é o Joel Zia. É um apaixonado por culturas antigas, especialmente o xamanismo, com formação em economia, administração de sistemas e atualmente presidente do NEAP, Núcleo de Estudos de Atividades Paranormais, e pesquisador de transcomunicação instrumental do Grupo CROM. Ele é um representante do xamanismo no Fórum Interreligioso da Secretaria de Justiça e Paz de Santo André, ufologista reconhecido e organizador do primeiro encontro de ufologia de Paranapiacaba, professor de xamanismo e culturas antigas e desenvolvedoras do crescimento humano através da clara consciência do mundo em que vivemos. Ele é idealizador do grupo Filhos do Vento. Joel, uma boa noite para você. Tudo bem? Boa noite, Monteiro. Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Sejam bem-vindos a nosso bate-papo aqui de amigos antigos, né? E fique à vontade, Monteiro. É isso aí, Joel. Hoje promete, hoje é um assunto bem interessante, né? Mas antes de começar as perguntas sobre os indígenas e os aliens, eu gostaria de saber o seguinte: você não tem mais participado dos programas de TV falando sobre ufologia. Por que isso ocorreu, Joel? Olha, durante algum tempo, talvez 2 anos, nós trabalhamos nessa matéria, né? E chega num determinado ponto que a gente começa a repetir as coisas, né? Então, eu achei que eu deveria pesquisar mais, trazer coisas mais recentes, coisas que não deixasse a pessoa que está nos assistindo em dúvida, sobre qualquer coisa. Então, como existe muito fake aí pelo YouTube, né, a respeito de ufologia, eu preferi fazer o meu minhas próprias constatações, coisas que eu sei que são verdadeiras, né? Porque eu testemunhei, e aí mais um passo à frente e talvez voltar a falar no assunto novamente. Perfeito, Joel. Então, essa questão dessa nova fase do seu trabalho, né, na web, falando sobre ufologia, isso pode acontecer então em breve. Isso, existe aí um trabalho ocorrendo, por enquanto em fase piloto, né? E que talvez a gente esteja até na TV aberta aí falando sobre esse assunto aí. O convite foi feito, mas você sabe que esses programas são como o vento, muda de direção a toda hora. Então, mas Verdade. existe o trabalho ocorrendo. Uhum. Ô, Joel, agora a gente vai começar uma parte da entrevista falando sobre algumas coisas que ocorreram aí no passado, tá? Na época que teve toda aquela bagunça, né, toda aquela insanidade sobre o fim do mundo, né, 2012, você aparece lá na mídia falando que isso não ia acontecer e que não era verdade, que os maias fizeram esse tipo de profecia. Dá para você explicar isso para a gente? Posso sim, Monteiro. Ocorre que dentro do Grupo Com, trabalhando com a Cristina, com a Cris, né? E você também estava lá nessa época, né? Nós sabíamos que por estudar o povo maia, sabíamos que o povo maia não tinha essa vocação para a profecia, né? Eles eram astrônomos, sérios astrônomos, né? E tudo caía em cima do Monumento 6. O Monumento 6, que hoje desapareceu, né? Já não se encontra esse monumento, foi roubado esse Monumento 6. Ele falava não do fim do mundo, mas ele falava do retorno dos deuses, né, dos maias, que tinham ido embora, né, e tinham marcado uma data para retornar. E a data que eles iriam retornar seria aquela data 21 de dezembro, né, de 2012, né? E, e a gente percebia uma insanidade, até amigos nossos aí fazendo estoque de alimentos, uma insanidade total, né? Por quê? Porque estava nessa onda de fim do mundo.
E aí, com a ajuda da Cris, da Kátia Gaia, de alguns amigos da TV, que trabalham na TV, nós fomos a público para tentar diminuir esse caos que estava ocorrendo interiormente nas pessoas. E foi aí que a gente começa a aparecer na mídia, né? Ô, Joel, até lembrando dessa questão de datas, né? Você também é uma pessoa da área de sistemas, eu também sou formado em sistemas. Você lembra do bug do milênio? Né? Pois é. O pânico das empresas, das corporações em todo o planeta, porque é o problema dos dígitos, né? Que não ia ser capaz de rodar os sistemas. Se gastou milhões e milhões de dólares, se não bilhões, para resolver esse problema. O que aconteceu na virada desse ano? Não aconteceu absolutamente nada. Você lembra disso, né, Joel? Lembro, como lembro, eu era gerente numa empresa, gerente de TI numa empresa, né? E eu não me apavorei não, porque logo em seguida saiu um aplicativo, você instalava, acabou, né? Era uma coisa muito Era simples mais simples, até. né? Uhum. Eu comentei essa questão do bug do milênio, né? É porque as pessoas, elas escutam, né? Elas têm os boatos, e até pela falta de conhecimento, falta de uma informação, ou a própria busca dessa informação faz com que as pessoas elas fiquem à mercê dessas notícias fabricadas, né? São os fakes, né? Os hoax, enfim. E a gente tem esse papel aqui, né, o Joel, de ampliar a consciência das pessoas para que não caia mais nessa, né? Para que elas tenham essa capacidade da pesquisa, coisa que a gente faz há muitos anos, né, Joel? Isso. Pode falar, Joel. Nós temos que colocar as coisas de uma forma racional, né? E o que a gente vê é uma brincadeira de mau gosto ocorrendo aí como, vamos dizer assim, o Facebook chegou a um ponto de ser chamado de fake news, né? De tanta mentira e de tanta... Mostra uma imagem de Minas Gerais, fala que é em Santo André. É umas coisas assim ocorrendo, que a gente precisa parar, pensar. Se não tiver certeza, procura as pessoas que têm o pé no chão. Pesquisem, né? Pesquisem. Então, e aí agora essas notícias, como epidemias que não existem, asteroide que vai bater na Terra, pulso solar que vai destruir isso, vai destruir aquilo, gente, vamos com calma, vamos ponderar. O nosso planeta está desse jeito aqui há muito tempo antes de nós chegarmos e vai continuar muito tempo depois de nós partirmos. Fique tranquilo. E outra coisa, né, Joel? Se as coisas ocorrerem, eu acho que o que nós temos que fazer é estarmos preparados, né? Eu até te dou um exemplo. Naquela época que teve o tsunami no Japão, eu lembro que eu acordei normalmente, né, às 6:30 da manhã, levo minha filha para a escola e estou pegando meu carro, ligo o rádio e é informado que há um tsunami, né, que foi avisado de um tsunami no Japão e de que eles tinham que, de alguma forma, se prepararem para isso. Sinceramente, eu não estava preparado para aquele tipo de notícia. Em assim, na minha vã filosofia, eu nunca imaginei que ia escutar daquela forma, naquela manhã. Então, eu sempre digo o seguinte, a preparação que nós temos que ter é internamente, né? Nós temos que ter equilíbrio dentro da gente. Porque não é fácil, não, né? Se a gente vê uma quantidade de água chegando, um tremor de terra, a gente entra em desespero, que é o instinto da sobrevivência. No entanto, se todo mundo vem buscando trabalhar a consciência, uma reforma íntima, né? E as religiões também apoiam nesse caso, e muitas dessas igrejas, elas apoiam também. Eu digo o seguinte, mantenha-se a calma, né? Respira, é difícil, mas no Japão teve, apesar da trágica história deles em relação ao tsunami, mas eles pacificamente resolveram as coisas, né? Então, um pouco para a gente ter como um exemplo, tá certo? Bem, vamos Concordo. voltar aqui a nossa questão aqui Vamos lá. que eu acho que agora é uma parte muito, muito bacana. O que você pode nos dizer em relação à cultura indígena? Qual a relação que eles têm com os OVNIs? Bem, eles sempre tiveram relações com os OVNIs. Isso, para quem estuda os mitos dos índios,
né, escuta um pajé falar das histórias antigas, que muitos deles não têm não passa a história através da escrita, mas através da história oral, né, que é passada por geração, eles constroem nos seus mitos uma sequência, né, até a aparição do homem, né? E interessante que nada para eles está no campo espiritual, está no campo material. Quando ele fala de um Deus que eles conhecem, depende da etnia, o nome, né, da etnia indígena, o nome do Deus, eles falam como algo concreto, algo palpável, algo que eles tinham contato, né? E, e isso vai deixando a gente com aquela pulguinha na orelha, vamos ver se isso acontece em outra tribo. Aí você vai estudar a cultura de uma outra tribo. Ela conta a mesma história de uma outra maneira, com outro nome. E aí você vê que isso é pelo mundo inteiro, né, em todas as tribos, fazendo com que a gente se detenha que eles estão falando de algo muito real. Eles estão falando de uma tecnologia do qual eles não compreendem, né? Mas a gente que é branco, né? O xamã é o homem branco metido a índio, né? Ele tem já na sua educação essas tecnologias possíveis. Então a gente começa a analisar os mitos de uma outra maneira. Perfeito. João, esses elementos, né, que são estudados através dessas histórias dos indígenas, você fala que em todo o mundo, né? Mas aqui no Brasil você tem algum caso específico dessas histórias? Temos. Isso aí ficou muito bem assim ilustrada, até pelo canal History, né? Seria a história dos caiapós. Eles têm duas histórias, né? Uma que fala de Bepcororoti e uma outra que ele fala quando eles vieram para esse mundo, né? Que seria chamado hoje, você vê na internet, Admirável Mundo Novo, né? Uhum. E no caso de Bepcororoti, é interessante porque eles relatam assim: e houve um grande barulho no céu e uma árvore, né, que soltava fogo, né, veio passando por cima e pousou perto de uma colina, né, de umas elevações. E a tribo toda, com medo, foram até essa árvore de fogo que desceu. E aí, quando eles chegam próximo, tem um personagem lá que, que está lá, em forma humanoide, né? Só que eles não reconhecem ele por causa da vestimenta, por causa do bó, que eles chamam aquela vestimenta de bó. E eles começam a tirar flechas nesse ser, né? Uhum. E como era uma roupa tipo de proteção, as flechas batiam e não entravam, né? Aí esse Bepcororoti, ele pega um bastão, aponta para umas pedras e sai um raio e explode a pedra. Aí todos ficam com medo, mas ele pega e guarda o bastão, ele mostrando que ele não tinha vindo ali fazer mal. Aí começa todo um relacionamento com o Bepcororoti, até que ele tira o bó, né? É um ser parecido com os caiapós, e Uhum. ele ensina a cultura, ele cria o tipo de uma escola de cultura dentro dos caiapós, ele ensina as plantações, ele ensina as épocas do ano, né? Até um momento que ele vai embora, tal, e vai naquela árvore de fogo de novo. É bem Então, interessante, viu, Joel? Bem interessante. Isso ocorreu quando, Joel? Tem uma data, assim, que ocorreu essa história, não? não fala. Na história não fala nada. É que
vai passando isso de geração em geração, eles não têm a contagem de anos, né? Então, é a cultura sendo transmitida verbalmente, né? Entendi. Pegando esse gancho aí da história, né, que você acabou de contar, o que que você pode nos dizer do povo Hopi? Hopi é correto o que eu estou falando, né? É, exatamente, Hope. Uhum. E o Hope é uma outra história. É, antes de existir o povo Hope, existia uma tribo chamada Anasazi, Tá. né? Essa tribo já não existe mais, nem os Hopes, mas eles contam que eles vieram das estrelas, que eles foram trazidos e assentados naquele lugar, o povo Anasazi. E que num determinado momento o- houve a necessidade de uma intervenção de seres das estrelas. E aí chegou um povo chamado povo lagarto, né? Uhum. Chegou o povo lagarto, recolheu toda a tribo, todos que estavam, que se relacionavam ali ao povo Hope, e levou eles para dentro da terra, né? E dentro da terra eles foram cuidados pelo povo formiga. Vai prestando atenção, Olha só, né? Parece puro folclore, mas não é, né? é, pelo povo formiga. Por quê? Porque a terra congelou. E eles ficaram dentro dessas cavernas, desse local, sendo cuidado pelo povo formiga, até que o gelo se desfez. Nós Uhum. estamos falando aí de era glacial. Racial. Uhum. Eles sobreviveram à era glacial, mas ajudado primeiramente pelo povo lagarto que veio do céu, né? Uhum. E depois do povo formiga, que é habitante Na Terra, né? intraterreno. Intraterrenos, exato. Intraterreno. Então, nós, através dos mitos, nós começamos a perceber que a nossa vida humana, né, teve os tempo todos sendo protegida, né? E por seres que pareceriam muito estranhos. Em algumas religiões seriam demônios, nas outras seriam deuses, e assim nós temos a história nua e crua a respeito do povo Hope. Não vamos entrar em mais detalhe, que o povo Hope Ah, tem mais histórias, né? mas essa questão que você menciona sobre o folclore, né, o dito folclore, eu sempre falo isso, que a ficção é a verdade. E muitas vezes a verdade é uma ficção, né? Então, você vê quantas alegorias, quantas formas de você contar uma história. Imagina, uma árvore que sobrevoa, que sai fogo. Então, é a maneira como aquele povo enxerga, né, um objeto daquela magnitude, né? Então, essas historinhas que foram contadas durante milênios, gerações e gerações, nos remetem a esse povo das estrelas, que, como você mesmo disse, cuida da gente até hoje, né? Eles até têm uma questão, por exemplo, de tomar cuidado para que nenhum meteoro, né? Se assim não tivesse a proteção deles, o que já teria ocorrido conosco, né? Mas a gente vai falar aqui, em algum momento, aqui na Amplia Sua Consciência, sobre os povos, né, intraterrenos, tá? Vai ser um assunto bem Ah, legal que a gente vai falar aqui. legal. Mas me conta uma coisa, qual a relação que a gente pode também ter em relação ao povo antigo como o japonês, e essa relação também que eles têm com os extraterrestres? É interessante. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora vão, vão tomar conhecimento de algo que o japonês, para eles, é tudo natural. É o shintoísmo. O Uhum, shintoísmo, tá? A base do shintoísmo remete a 60 mil anos atrás, quando uma grande nave veio dos céus, trazendo perto de 1 milhão de deuses. uhum, Pousou e os deuses começaram a viver entre os nativos da Terra, uhum, né? E aí você começa a ter muito nome de deuses e características, né? E em momento algum o shintoísmo fala a respeito de outra coisa a não ser que vieram das estrelas
o povo, o instrutor, os deuses, né? Que Uhum. hoje são venerados até hoje, né? E eles dão uma data, né? 60 mil anos atrás. Então, nós estamos mais antigo ainda do que algumas coisas publicadas a respeito na área aí da geologia, né? Do estudo do ser humano na Terra. Então, os japoneses não têm dúvida. Eles sabem, Existem, né? eles sabem, né? Se a gente olhar para os programas, né, que os japoneses já produziram, inclusive Godzilla, entre outros, né? Godzilla é engraçado, no lagarto, né? Tem um aspecto reptiliano aí. Enfim, eu sempre falo que de uma ideia, né, de uma criação de algo nessa vida, é porque você tem isso na memória, de alguma maneira. Você não acha? É Se você tem algo verdade. na memória, você consegue replicar isso numa determinada história, e olha que os japoneses, você vai falar dos atuais Jaspions, né? Ou de outros programas antigos, que a pessoa voava, tinha uns seres de outro planeta, enfim. Então, isso está arraigado na cultura japonesa, não é verdade, João? É verdade. Eu sou do tempo do Nationaro Kito, né? Então, é nessa fase da minha idade que começo a ter contato com esse tipo de cultura. Eu era criança, né? Logo que apareceu a TV preto e branco e passava lá Nacional Kid na TV, era algo muito avançado, né, na época. Para a E época, né? Uhum. então a gente percebe que para eles não, para eles é coisa cultural. Para nós aqui do Ocidente era algo novo, né? E aí a gente percebe que o desenrolar do tempo, eles vão contando histórias para gente que a gente não sabe, né? Nesses Uhum. desenhos, nesses é, é, bom, Seriados, né? Seriados. seriados que passavam, né? Uhum. Mas, assim, eu vejo também que essa questão de tempos em tempos, né? E até começou nessa época, tanto com os japoneses, tem também os Vimanas, né? Da parte da Índia, enfim. Todo o planeta tem sua história relacionada com extraterrestres, né? Exato. Temos os mais famosos, mas se a gente olhar historicamente todo o globo terrestre, e aí o History Channel, dentro dos seus programas maravilhosos, né? Que Pois é. estão no ar até hoje, nos remete à reflexão, né? Se você reflete muito sobre essa questão, e as pessoas ainda... tem pessoas que acham que não houve ninguém na Lua ainda, né? Não existe uma certa tecnologia capaz de fazer uma coisa ou outra. Tem pessoas na Terra que ainda duvidam disso, né? Então, a gente entende que existe essa barreira, essa limitação. No entanto, as provas ou os contextos que são colocados para nós é para que a gente comece a ter essa percepção. Eu acho que até nesse momento de transição planetária, isso tenha sido um exponencial, né? As pessoas estão mais despertas, né? Como a própria Cris, ela diz, né? Que o mundo não é dos espertos, e sim dos despertos. E é por isso que a gente faz esse Despertos. trabalho bacana, né, João? Isso Então, aí. National Kid, que você está falando, tantos outros seriados americanos, enfim, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. Ou seja, existe uma massa de informação muito, muito importante que, de certa forma, dá um pouco mais de tranquilidade naquilo que se diz respeito a saber de algo, né? Porque nós temos estudos, e eu tenho certeza que você também nos seus grupos aí, que esses seres irão aparecer. Estou falando materialmente, fisicamente. Uma hora eles vão estar por aí. Só que como nós somos crianças e nós não temos memórias ainda ativas em relação ao nosso passado, porque uma outra coisa que eu comento é, todos nós somos seres extraterrestres. Todos nós. Né? Isso é provado cientificamente. Não sou eu que estou falando. Aliás, nossa composição biológica, ela tem um dos seus, né, da sua formação, feito de poeira estelar. Então, nós somos estelares, né? Somos estrela, né? Então, não há como negar, nem à luz da ciência, nem à luz do folclore ou de qualquer tipo de pesquisa que pode haver no mundo, é difícil contestar isso hoje. Quer ver um outro dado interessante? São mais de 10 milhões de avistamentos no planeta. Que sejam eles, sei lá, 1%, 2% seja verdade, é muita coisa. Tem muita gente vendo muita coisa. É claro que vem satélites, aviões, alguma coisa assim, mas não é possível ter 10 milhões de avistamentos que já foram
divulgados, ou pelo menos comentados no mundo inteiro, fora histórias de abdução, fora histórias incríveis, que foram inclusive filmadas, né, de seres, tanto na abdução como na questão de clonagem, né, de geração de outros seres, para uma questão até de perpetuação dessas raças. Então, tem muita coisa para a gente explorar hoje. Então, nosso papel, Joel, é justamente isso, a gente tentar levar essas informações para o público e a gente tentar conectar, fazer, um quebra-cabeças que a gente vai começando a entender aonde se encaixam as coisas. Então, o povo indígena, que nós sabemos que tem são milenares, né? Eles vivem lá na natureza e não tem toda essa conexão que nós temos hoje com essa questão ocidental, oriental, no mundo materialismo, mas eles são dotados de uma inteligência incrível, uma sapiência, uma consciência enorme, não é isso mesmo, João? Com certeza. Com relação àquilo que você acabou de falar a respeito de milhões de pessoas vendo essas aparições, né? Nós, da informática, né, vamos dizer assim, se todos os números forem zero e um deles for um, ainda existe, Ainda existe. certo? Então, bastava um só ser verdadeiro para que os extraterrestres sejam uma realidade. Com relação a, por exemplo, se nós começarmos a falar sobre o povo Guarani, aqui, eles têm um sistema de astronomia extremamente avançado. É incrível. Eles catalogaram nas histórias dele e nos monumentos que eles fizeram 100 constelações. Olha, eles vêm trazendo isso muito tempo antes de se olhar para o céu com telescópio, Perfeito. né? Eles falam de Sirius A e Sirius B. E a Sirius A e Sirius B foi recentemente praticamente observado por um dos telescópios que estão em órbita. Então, há alguma coisa, né? Eles sabem exatamente aonde vai aparecer a constelação, ou o que vai acontecer com a agricultura, com a pesca, com os ventos, ele sabe o que vai acontecer com o nível de escuridão que vai ter, né, na lua nova. Por que esses índios estavam observando fora? Essa é a pergunta. Como era possível, né, Joel? Para quem é considerado o povo sem desenvolvimento, nós vimos aí que eles são Então, e mas ainda são mais evoluídos do que nós, tecnologicamente. isso Não na mesmo. parte de eletrônica, é claro, né? Claro, claro. Até, como eu comentei há pouco, a gente percebe pela atitude que eles têm, a forma como eles vivem em sociedade, né? Até mesmo o compartilhamento das coisas. E nós estamos muito, muito fora disso, né? A gente até não compreende por esse pensamento ocidental que nós temos. Então, as coisas que a gente observa no povo indígena, às vezes a gente até fala, nossa, como é que isso é possível, né? É possível. É possível É, que considere as coisas, para né? eles não tem o meu, Exato. tem o nosso. É o nosso. Não existe o meu na tribo. É interessante isso. A gente tem que começar a observar que eles são bem mais velhos, né? São bem mais, tem muito mais experiências em relação a nós que estamos nas metrópoles, né? Estamos em todo esse mundo material. Eles nos ensinam sempre alguma coisa, não é verdade? Com certeza. E eu estou aprendendo. Joel, conta uma coisa para nós. Os aborígenes da Austrália são considerados talvez os indígenas mais antigos do planeta, né? Eles têm alguma coisa relacionada também com extraterrestres? Só tem. É o único povo, tá, que tem cultura ininterrupta com história de 60 mil anos, tá? Isso é comprovado. Isso não é o Joel que está falando, não. São os cientistas da área, tanto da astronomia como da área da paleontologia. Eles têm uma história e uma cultura que não se rompeu por 60 mil anos. Então, só a história dele já quebra um monte de histórias de criação que nós ouvimos por aí. Agora, eles falam que eles vieram para cá com a ajuda
de Bahami, né? Era um deus que eles têm registrado lá os sítios sagrados dele, que ele atravessou a Via Láctea. Ora, eles vieram de fora da Via Láctea. E, de um dado momento, esse Bahami, ele veio até a tribo e ensinou muitas coisas para o povo, né? Ensinou como gerar energia, uma série de coisas a partir do nada. E esse Deus foi embora de novo. Entrou era uma nave que, quando ela pousou, ela quebrou o topo de uma montanha. É assim que eles falam, né? Imagina o tamanho Quebrou, dela, né, Joel? ela quebrou o topo de uma montanha. Então era muito grande, né? Hum, E hoje, para a gente que está estudando a cultura, esse povo, como lá é um lugar muito quente, esse povo viaja à noite. E uhum. aí perguntado, não fui eu que perguntei, mas foi um pesquisador, perguntado para eles por que eles se deslocavam durante a noite e quando não tinha lua. Você imagina, quando não tiver lua, num lugar onde não tem iluminação, é breu, né? Aí os aborígenes, as crianças até respondiam, a gente segue essas linhas no chão. Uhum. Mas que linha? Essas linhas luminosas que tá no chão aqui. A gente vai seguindo as linhas e a gente chega aonde a gente quer, só saber quais linhas pegar. Mas o pescador falou, eu não estou vendo linha nenhuma, né? E eles enxergam a linha luminosa no chão. E quer dizer, eles têm assim, um desenvolvimento na área visual que a gente não tem, né? Para se deslocar pelo deserto através de umas linhas. E olha, e, andando em cima da linha, eles são atacados por animais. Quer dizer, né, até isso eles são protegidos, né? É, então, realmente é fascinante quando nós mexemos com a parte dos aborígenes. Quer dizer, tem muita história aí, né, Joel? Tem, os egípcios, hum, os egípcios tiveram contato com os aborígenes, levaram parte do conhecimento dos aborígenes, tanto é que você vê lá numa dos desenhos lá do Egito, um bumerangue, É verdade. não é verdade? É verdade. Então, nós sabemos que esses povos se encontraram no passado. A questão do simbolismo, né, Joel, é uma coisa bem interessante. Se a gente observar melhor, né, todas esses cuneiformes, os hieroglifos, enfim, todos esses materiais que foram esculpidos, né, em pedras, eles têm um simbolismo, né? Que na verdade é o que eles documentaram na época. Né? Tem algum desses materiais que tem formato de helicóptero, de nave espacial, né? Então são coisas que não é nós que estamos falando, são coisas que existem, né? Basta Isso, pesquisar que a gente vai perceber isso, né? Não é verdade? exato. Se você tiver com vontade de saber a verdade, então você tem que abrir sua mente para o que você já conhece e abrir mão disso. A verdade será sempre absoluta. Está lá desenhado um helicóptero? Não deveria. Não deveria. Não Exato. deveria. Naquele tempo não existia helicóptero, mas está registrado um helicóptero, está registrado um navio. Exatamente. Até um navio, é uma fragata, né? Uhum. Não Fora os deveria estar ônibus espaciais, registrado. né, Joel? São coisas assim que você tem que ir para o lado da razão. Tem que usar um pouco o raciocínio mais É, lógico, né? Um pouco mais do exato. bom senso, eu diria. É como você pega os índios norte-americanos, eles falam das tartarugas voadoras. Exatamente. Mas tartaruga não voa? É que eles não estavam vendo tartaruga, né, gente? Eles Exatamente. estavam vendo alguma coisa que parecia uma tartaruga voando. E hoje a gente já sabe o que significa isso. Uma tartaruga seria Sim. duas conchas uma em cima da outra voando no espaço. Quer dizer, a gente De precisa novo, do tem o discernimento. simbolismo, né? O simbolismo da época que remetia ao objeto que estava sendo observado. Exato. Né? Ô, Joel, essa questão dos aborígenes eu achei muito, muito interessante. Quem sabe uma outra entrevista você fala um pouco mais sobre isso, porque já que eles Ok. tiveram 60 mil anos de relação, e existe até hoje, né, com os seres extraterrestres, eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente pode, pelo menos, entender e saber que isso é uma verdade, né? Mas me fala uma coisa,
Atlântida, citada por Platão, é apenas um mito ou realmente existe? Ou ela existiu realmente? Agora vamos, vamos mexer com uma parte bastante, assim, sensível. Uhum, Primeiro, nós fomos levados a acreditar, né, de uma certa forma, que a Atlântida se localizava ali no, no Atlântico, coisas desse tipo, né, ali dentro do mar ali próximo à Espanha, Itália. Todo mundo está procurando Atlântida nesses lugares. Alguns já disseram que fica ali perto do Peru, né? Outros já disseram que é lá no Japão, né? Mas entendam isso. Isso foi tudo para desviar a atenção, tá? Ela já foi encontrada, tá? O Google Earth, tá? uhum, Foi o denunciador disso, porque uma amiga nossa é, pediu para mim dar uma olhada com o Google Earth no paralelo 32, em volta do paralelo 32, no deserto do Saara. uhum, Cara, nós encontramos construções, o vento está tirando a areia e está aparecendo construções extremamente tecnológicas debaixo da areia. E a península, onde ficava a cidade de Atlântida, está bem visível hoje em dia. É que eu não consigo colocar imagens, uhum, não tenho tanta experiência para colocar imagens aqui no Hangout, mas eu vou uhum, aprender. Está comprovado, fotos de satélites, essas brigas estão havendo no Oriente por causa dessa tecnologia, dessas construções lindas que estão aparecendo na areia, que são ou são próximo da construção das pirâmides. Eu acredito que as pirâmides são mais antigas, mas nesse tempo de Atlântida, nós temos que essa parte do deserto, isso é história, não é invenção, era uma área temperada, né? Em torno do paralelo 32 era uma área temperada. E ali se localizou muitas cidades, né? Que existia o centro, que seria tanto, não é só um centro, tem mais de um, né? Mas o centro principal, e todas as cidades que se estendiam por esse paralelo, né? Sejam rápido em procurar, que isso vira borrão rapidinho lá no Google Earth, tá? uhum. Então, de qualquer forma, se for possível, numa outra situação, a gente pode mostrar essa situação, né? Claro, E não é mito. Atlântida não é mito. E quem acha que a Atlântida é um outro povo está enganado, tá? Muitos atlantianos estão acordando em consciência agora, exatamente. tá? Uhum. Tem uma música que basta tocar, uma música de Verdi, que basta tocar que a pessoa começa a cantar sem nem conhecer a língua, né? Exatamente. Porque Uhum. vem lá do fundo dela, é o hino de Atlântida, Perfeito. né? Foi preservado e está com um outro nome hoje em dia aqui, mas quando tocado, os atlantianos começam a acordar, né? Começam a perceber, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa está estranha. A pessoa começa a mudar seu comportamento em busca de conhecimento. O Joel, em relação a esses Atlantes que ainda estão aqui na Terra, né? Eles estão localizados principalmente aonde? Nesse mesmo local onde está sendo visto essas construções ou em toda parte do mundo? O processo de vida, né, do ciclo da vida, você vive a matéria, desgasta, você volta novamente na matéria. E, então, ainda seres que não morrem, morredouros, não tem, que a Atlântida foi destruída num acidente violento, né? E Entendi. as pessoas, a radiação foi muito forte. Você vai ver algumas coisas citadas ali no caso da Índia, né? Você citou os Vimanas foram usados para guerra, né? Uhum.
E ali você tem um pouco de história de Atlântida ocorrendo, de um continente que desaparece, né, e aparece outro, né? Depois some de novo e aparece outro continente. Então nós temos todas essas histórias que ocorreram. Os atlantianos estão todos dormindo. Quando eu falo atlantiano, eu digo que a pessoa, quando começa a despertar para a consciência, tá? Não seria, você não consegue que todos os seres despertem para a consciência, tá? As pessoas sempre, você vai encontrar em centenas, uma pessoa que desperta, tá? Então, a gente está generalizando, tá? O que não deve fazer, generalizar, mas os atlantianos que estão sobre a Terra são aqueles que hoje em dia estão assumindo a consciência. Entendi. Estão mais despertos, né? A consciência no ponto de vista humano, né? Ok. Tem respeito pelo planeta, tem respeito pela água, tem respeito pelo próximo. Você pode ver que nós estamos crescendo. Cada dia mais existem mais pessoas que vão se juntando a esses núcleos que estão acordando e vão fazendo grupos de pessoas, tá, voltadas para o bem, já não admitindo o egoísmo, essas coisas que levam a crime, uma série de coisas. Então nós vemos aí despertar um líder xamânico, um líder de uma religião, o líder na área de negócios, mas ele tem no seu foco o bem-estar do ser humano. Eu chamo essas pessoas de atlantianos despertando. Nossa, fantástico. É muito, muito legal isso. O Joel, até nessa questão do despertar, né, das consciências, que a gente pode falar até, eu tenho 50 anos de idade, não tenho vergonha de falar a minha idade, e quando eu era criança, existia muita crueldade com os animais. E, de certa forma, a sociedade do qual a gente fazia parte naquela época tinha um certo desdém por isso, né? Não ligava muito se você chutava um cachorro, se você maltratava até um gato, enfim, parecia até uma coisa meio folclórica, né? Hoje, se a gente faz algo para um animal, todo mundo para, todo mundo, é uma coisa incrível, né? E até, não só em relação a isso, mas eu estive na Paulista essa semana, e antes eu sempre pego o metrô, né, porque é mais confortável, menos trânsito, e aí tinha um moço, né, um pedinte, e ele tinha um cachorro muito bonitinho, um cachorro grande, inclusive, e esse cachorro estava no ombro dele, no ombro, ok? E ele passou na mão no cachorro, na mão. Não teve uma pessoa que não parou. Curiosamente, eu observando aquilo, eu percebi o seguinte: o pedinte que estava ali, ele sempre, parece que ele fica invisível, né? É uma coisa incrível isso na cabeça das pessoas. Ele fica invisível, porque ninguém quer dar atenção para aquilo. Ninguém quer assumir aquele problema, ninguém quer ajudar. Eu estou dizendo de uma forma geral, tá? Não é nenhuma crítica. Mas o animalzinho, sendo acariciado por esse pedinte, ele estava com o rostinho assim, sabe? Tipo, quase dormindo. As pessoas paravam para ver o que estava acontecendo. Então, olha só a ligação que a gente tem com a consciência. Eu estou falando aqui dos pets, né? Nossos irmãos menores, que são os animaizinhos. De quanta ligação que a gente está tendo através desse despertamento para os animais que basicamente vivem de amor incondicional. A gente pode bater neles, pode xingar eles, pode fazer uma barbaridade com eles. Na hora que você chega em casa, eles estão te lambendo, eles estão te beijando, eles estão te abraçando, eles estão gritando, eles ficam alegres quando você volta. Então, eu acho que o despertar consciencial também são por esses seres, né? Muita gente hoje não consome mais tanta carne como se consumiu em tantos milhares de anos. Isso está mudando, né? Instituições como o McDonald's estão mudando. Hoje, se você vê no cardápio do McDonald's, tem salada. Quando você imaginar que McDonald's ia vender salada, né? Vende salada. Sabe aquela parte onde vai os preços, né? A tabela mostrando o menu. Aquilo era vermelho antes, agora é branco. Sabe por quê? Porque o McDonald's foi feito para crianças. E se as crianças são índigo, se as crianças são cristais, então elas não querem mais, elas têm a consciência de não mais consumir os nossos irmãozinhos. Eles já têm a consciência.
Foi uma coisa que foi colocada diante da gente, através de um marketing muito bem arquitetado, governo oculto, né? Alguns aspectos de seres extraterrestres negativos, enfim. Todo esse mundo que consome, né, as nossas energias através do nosso consumo de carne. Né? Eu só estou fazendo uma relação aí com o que você está dizendo, em relação a expandir a consciência. Nós estamos mudando sim, né? A olhos vistos isso está acontecendo. Só que o marketing ele é muito, muito infinitamente maior e mais intenso pela negatividade de tudo que é de ruim que tem nesse planeta. Isso é uma mentira. O que tem de coisa boa, o que tem de coisas maravilhosas para a gente curtir esse mundo, tanto é que pelos extraterrestres, eles falam que tem dois campos aqui no nosso planeta que eles acham assim uma divindade. Primeiro, a parte natural da Terra. Nós temos uma biologia que não tem outra parte do universo. São bilhões de vidas dentro de um único planeta. Nós somos um jardim da vida, né? Então eles falam isso. Um outro campo que eles acham assim demais é a música, né? A música ela é universal, a música é a comunicação cósmica, né? Assim, eu arrisco a puxar nossos internautas e dizer para eles o seguinte: independente do gosto de música, mas a música te dá uma vivacidade, né? A música te dá uma conexão, a música fala sem palavras, né? Então, o despertar está aí, né? Dá para a gente enxergar. Então, esse aspecto em relação aos indígenas, eles realmente nos dão muita lição. Mas me conta uma coisa, como está essa questão da teoria da conspiração envolvendo os índios, por exemplo? Tem alguma coisa que você pode falar a respeito? Bem, a teoria da conspiração coloca a cultura indígena como algo imprestável, né? Então, eles estão tentando tirar os víveres dos índios. Isso significa a terra. Eles precisam de muita terra? Precisam, porque eles trabalham, eles vivem preservando a terra onde eles vivem. Então, onde o homem, né, no caso indígena, ele se estabelece, ele provoca naquele lugar um escasseamento, tanto no plantio, como de peixes, como de carne, que se alimentam de carne, né? Chega um determinado momento que eles precisam deixar a terra descansar. A terra tem que se recompor. Aí eles mudam para um outro lugar e só volta, às vezes nem a mesma geração volta naquele lugar. Seria uma outra geração. Então, a terra naquele lugar vai tomar novamente, vai se recompor, né? E vai se tornar fértil novamente, os rios cheios de peixe e a caça vai se reproduzir. E eles têm que fazer isso para que a comida nunca acabe, né? Perfeito. Diferente dos seres humanos. E uma outra coisa, você estava falando dos animais. Eu vou falar uma coisa que nós recebemos por transcomunicação uma vez, tá? Uhum. Vinda dos extraterrestres. Ele, ele não conseguia compreender como o ser homem e o ser mulher eram vistos pelo próprio homem como duas espécies diferentes, né? Eles não entendiam isso. Por que o homem é uma espécie e a mulher é outra espécie? Não, é a mesma espécie. Então, você vê esse negócio com os animais, maltratar os animais, mas você já percebeu com relação à mulher, como nós somos maldosos? Cara, os índios não são assim. Os índios, eles jamais maltratam uma fêmea. Jamais. Ela só apanha quando merece. Porque quando não merece, ele apanha dos outros, né? Uhum. Então, eles não tocam nas mulheres. Eles não podem tocar porque eles respeitam as mulheres como sendo a própria carne, a própria espécie. E não há diminuição da mulher dentro da tribo.
Pelo contrário, ela é valorizada porque ela é mantenedora da vida. Ela que Esse gera respeito, vida, né? e mantém a vida, Mantém a né? vida. Não há nada que o índio decida que a mulher, se a mulher não falar, pode, entendeu? Perfeito. Agora, na nossa sociedade aqui, colocar uma situação que a mulher tem que competir de igual para igual com o homem. Isso eu acho assim uma covardia, uma covardia. A mulher, é inteligente, ela pode fazer muito mais coisa, tem mais resistência do que o homem, Sem né? dúvida. E, e ela tem inteligência na parte inteligência emocional muito superior ao homem, né? Uhum. E cara, e é tratado como um salário menor, né? Quase que sem direito. Aqui tem que brigar para que a mulher tenha direito, apesar da lei Uhum. protegê-la, ela tem que brigar por isso. É essa consciência que precisa mudar. É a consciência que nós não somos duas espécies. Nós somos uma só espécie, cada um tem o seu jeito, o seu biótipo, né? Na Sim. parte emocional e na parte racional, e que não dá para separar um do outro. O que um precisa, o outro também precisa. O que um tem direito, o outro também tem direito. Não pode. Então, a gente precisaria tratar deste animal aqui, ó, né? Primeiro, né? Porque você bater no cachorro e alguém vê, você vai preso. Mas se você bater na sua mulher, não vão aceitar nem a queixa dela. Isso é horrível. Eu concordo com você. Dei exemplo dos animais, até para não entrar muito nessa questão aí do machismo, o feminismo, mas você tem total razão nessa questão. Somos todos terráqueos, né? Somos todos seres humanos e, sem dúvida nenhuma, a mulher ela tem um papel fundamental no planeta, porque se não são elas, não existe a perpetuação, não existe a vida propriamente dita, né? Nós só existimos porque nós fomos gerados, né, através de uma relação de uma homem e mulher, mas ficamos dentro de uma mulher, né? Então, só por isso ela tem que ser muito respeitada. Outra coisa que você falou é que elas são mais resistentes, não tenha dúvida nenhuma, porque elas podem estar doentes, com dor de cabeça, estar com um monte de problema, elas vão trabalhar, elas cuidam do filho, cuidam do marido, né? Voltam, fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, e às vezes os homens têm medo de tomar uma injeção, é verdade? Né? Então, são machos, né, que a gente tem medo de tomar uma injeção, mas realmente as coisas têm que melhorar nesse campo e vai melhorar. E até tem uma teoria de milhares e milhares de anos atrás, quem mandava no planeta eram as mulheres. Olha só, uma teoria, tá? Tanto que elas mandavam, elas faziam todo o progresso, todo o processo aqui na face da Terra, e os homens, eles eram os, entre aspas, os carregadores, os caras fortes que carregavam as coisas que as mulheres demandavam para eles. Olha só que curioso isso. Isso durante milhares de anos, tá? Essa teoria. Então, veja essa sobreposição, né? Essa situação de, agora o machismo, e coloca elas numa situação mais baixa, né? Não igualitária. Então, historicamente, lá na alma, tem uma certo ranço do macho, do homem, né? Em relação à fêmea, porque ela sempre esteve no comando, né? Que os machos, por favor, me desculpem, e que as fêmeas não se achem. Mas tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Acho que a gente pode se ajudar sim, né? A fêmea e o macho, enfim, o homem, a mulher, é para se complementarem, né? É o ponto de equilíbrio. Acho que isso é o mais importante, né, Joel? Conseguir ter consciência nisso, né? Exato, A gente precisa primeiro, antes de ter consciência de extraterrestre, ter a consciência de quem nós somos, exato, né? E o respeito que nós temos, como você disse no início, por mim e pelo meu semelhante mais próximo, que é a mulher, e exato. depois é interessante, né? Eu não, o ser humano não é o próximo, ele é o semelhante. A gente tinha que Exatamente. mudar essa lei aí, respeitar o seu semelhante e ao próximo depois, que são os A animais. questão, perdão, a questão, Joel, é que nós somos um, né? Tanto a parte biológica como a parte etérea, ou outros multidimensionais, nomes que a gente pode dar em relação a cada um
dos seus estudos, mas somos uma única coisa. Nós somos gerados dos mesmos materiais que são gerados planetas, né? Todo o cosmos é gerado pela mesma coisa. Então, a gente está sempre interligados. Nós temos a sensação de estarmos separados. Por isso que não vai haver uma evolução se a gente não olhar para aquelas pessoas ou seres que estão num patamar, diria, com mais dificuldade e trazer eles para perto da gente, né? Essa é a grande missão da gente. Joel, estamos aqui no finalzinho do nosso programa. Queria saber agora de você hoje, qual a mensagem que você dá para o nosso público, para os nossos internautas? Olha, eu respondo com as palavras indígenas, né? Depois que eu aprendi essa oração indígena, eu fiz com que ela fizesse parte da minha vida. Ela diz assim: eu caminho com a beleza à minha frente. Eu caminho com a beleza atrás de mim. Eu caminho com a beleza acima de mim. Eu caminho com a beleza abaixo de mim. E toda a minha volta é a beleza. Então, esse é o meu conselho a todos. Caminhe pela beleza, caminhe pelo caminho da evolução, tenha fé em você mesmo, goste de você, que assim você transborda e começa a gostar dos outros também. Arro? Maravilha, Joel. Olha, muito obrigado. Realmente, a tua exposição foi fantástica. Espero que você retorne aqui o programa, tá? A gente vai combinar aí uma data. Eu tenho certeza que nossos internautas tenham gostado bastante. E muito obrigado, gratidão realmente. Pessoal, amanhã tem uma entrevista com o Rogério Buzzi sobre o tema O Apocalipse, tá? E aí ele vai tentar nos responder aí, com todo o conhecimento que ele tem, se realmente o Apocalipse é o fim do mundo, se o Apocalipse é uma revelação, né? O que a gente entende sobre isso? Não percam, pessoal. Amanhã vai ser bem interessante essa conversa com o Rogério Buzzi. Pessoal, muito obrigado e muito obrigado mesmo por esse programa de hoje, tá bom?